Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Vamos fazer a correção da quarta lista de matemática do terceiro bimestre. Foi da semana do dia 15 ao dia 22/9. Função seno e função cosseno. Então, na atividade 1, construa o gráfico de cada uma das funções abaixo. Então, na letra A, nós vamos construir o gráfico da função 3 seno de x, na letra B, da função cosseno de 4 vezes x, na letra C, a função de 1 menos o seno de 3x, e na letra D, menos o cosseno de x. Então, nós vamos desenhar a tabela e vamos construir esse gráfico. Então, na primeira aí, nós temos a função de 3 vezes o seno de x. Eu falei para vocês na explicação que o meu principal aqui, ó, é o seno de x. E ele é a minha matriz, é os meus valores iniciais. E o 3 está multiplicando ele. Então, nós temos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os valores principais trigonométricos aqui. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar. O seno começa com 0, termina com 0. Então, eu vou 0, 1, 0 menos 1 e 0. Aí, é só multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. Fui lá no gráfico, coloquei os valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e liguei eles, 0 com 0, marquei um pontinho. Π sobre 2 e 3, tá aqui. Π e 0, marca aqui no π, no 0, só no 0, 0. 3π sobre 2 e menos 3, tá lá embaixo. E 2π e 0, e aí formou a minha curva aí, né? Eu tenho uma função seno que sobe e desce do 3 ao menos 3. Então, isso aqui é a minha imagem. Ela vai do 3 até o menos 3. A minha onda sempre sobe e desce. Sobe até o 3, desce até o menos 3. Na letra B, nós temos uma função de cosseno de 4 vezes x. Bom, eu falei que a matriz, né, é o cosseno de x. Eu tenho que ter a função cosseno de x. Só que aqui eu tenho um 4 que está junto com o x, então eu tenho que tirar ele daqui. Então, eu tirei esse 4 daqui. A hora que eu tiro ele, ele é 1 sobre 4. Eu vou inverter, ele vai virar 1/4. Aí, eu vou multiplicar nos valores de x. E aqui vai sobrar somente o cosseno de x. O cosseno, ele vai do 1 até o 1, então, ele é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Aí, eu vou aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que é os meus valores principais. Aí, eu vou multiplicar eles por 1/4. 0 vezes 1/4 é 0. Π sobre 2 vezes 1/4, π vezes 1, π. 2 vezes 4, 8. Π sobre 8. Π vezes 1/4, π vezes 1, π por 4, π sobre 4. 3π sobre 2 vezes 1/4, 3π vezes 1, 3π. 2 vezes 4, 8. E 2π vezes 1/4, 2π vezes 1, 2π, sobre 4. Simplifiquei por 2, porque dá para simplificar, e sobrou π sobre 2. Joguei na tabela os novos valores, 0, π sobre 8, π sobre 4, 3π sobre 8 e π sobre 2. Tá aqui os novos valores, e liguei da maneira normal, né? 0 com 1, marquei no 1, π sobre 8 no 0, marquei no π sobre 8, π sobre 4 menos 1, tá aqui embaixo, 3π sobre 8 e 0, marquei no 3π sobre 8, e π sobre 2 e 1, marquei aqui, e aqui está a minha função cosseno. Somente uma parte, né? Se nós resolvermos ela lá no GeoGebra, essa onda vai subir e descer do 1 ao menos 1, que é a minha imagem. Na letra C, eu tenho a função de 1 menos o seno de 3 vezes x. Novamente, eu tenho um 3 aqui junto com o x, que para eu resolver, eu tenho que tirar ele daí. Então, vai sobrar da minha função 1 menos o seno de x. Esse 3 eu tiro daqui. A hora que eu tiro ele, ó, ele é sobre 1, eu inverto e ele vira 1/3. Aí, eu vou multiplicar o 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π por 1/3, e ele vai se transformar em outro valor. Então, 0 vezes 1/3 é 0, π sobre 2 vezes 1/3 é
π sobre 6, né? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Π vezes 1/3 é π sobre 3. 3π sobre 2 vezes 1/3 é 3π, 2 vezes 3, 6, sobre 6. Dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 é 1, sobra π. E 6 dividido por 3 é 2, então é π sobre 2. E 2π vezes 1/3, 2π vezes 1, 2π, sobre 3. Aqui, lembra que o seno começa com 0, termina com 0? 0, 1, 0, menos 1 e 0. O que tem a mais aqui é que eu tenho 1 menos, então eu vou fazer 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos e menos mais, 1 mais 1, 2. 1 menos 0, 1, e são esses os valores. Vim, joguei no gráfico, né? 0, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, e liguei com esses valores. 0 e 1 começou no 1, e aí formou a minha onda da função seno. Na letra D, eu tenho a função do menos cosseno. Bom, valores normais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e aqui eu tenho menos cosseno. O cosseno, aqui, ó, o cosseno, ele começa do 1 e termina do 1. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Só que antes dele eu tenho um menos, então eu jogo esse menos antes dos meus números e vai ficar menos 1. Menos 0 não tem, nem mais 0, nem menos 0, então é 0. Menos e menos mais 1, 0 e menos 1. E fiz o gráfico da minha função cosseno. Geralmente ela fica assim, né? Mas como ela é negativa, ela ficou viradinha para baixo. Mas a minha onda também vai subir e descer do 1 ao menos 1. E a letra E, que eu tive um erro na minha folha de impressão, que a letra E não saiu, tá? Mas no de vocês tem a letra E, ela é o seno de x sobre 3. Bom, eu tenho que tirar esse 3 daqui, né? Então, ele é seno x sobre 3, quer dizer que junto com o x tem um 1. Então, ele é 1/3 de x. Esse 1/3 tem que sair daqui, nessa parte, só sobra o seno de x. Aí, esse 1/3 eu jogo aqui. Lembra que eu inverto? Sobra o 3, desce o 1. Ficou somente 3. Aí, eu vou pegar os valores principais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, multiplicar por 3. 0 vezes 3, 0. π sobre 2 vezes 3, 3π sobre 2. π vezes 3, 3π. 3π sobre 2 vezes 3, 3 vezes 3, 9. E o 2 embaixo, 9π sobre 2. E 2π vezes 3 dá 6π. Joguei no gráfico, aqui sobrou só o seno, começa com 0, termina com 0. Liguei os meus pontos, e aqui está a minha função seno de 1/3 de x, ou seno de x sobre 3. Que vai a imagem do 1 ao menos 1. Esse valor aqui, acompanhado do x, ele serve para trocar os valores que a gente está acostumado. O 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, ele troca esses valores. Questão 2, caiu no vestibular da PUC. O gráfico abaixo é da função f de x, aí deve ter saído com algum erro. A lei de f é... Então, nós vamos analisar esse gráfico e ver qual a alternativa que está representando esse gráfico aí. Para eu descobrir, eu vou ter que começar resolvendo a tabelinha das alternativas. Bom, a minha alternativa correta é a letra C. Então, eu resolvi a tabela dela. Eu tenho que é 3 seno de x sobre 2. Nota que o x está acompanhado de um número, então, provavelmente ia mudar os valores. Então, esse número aqui, na verdade, ele é meio. Eu inverto sobre o 2, desce o 1, e ele fica sendo multiplicado por 2. Peguei os valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, multipliquei por 2, todos eles, e eles viraram, né? 0 vezes 2, 0, π sobre 2 vezes 2, eu posso cancelar o 2, fica π. Π vezes 2, 2π. 3π sobre 2 vezes 2 dá 3 vezes 2, 6. Por 2 dá 3. E 2π vezes 2 dá 4π. E aqui é 3 seno de x. Então, eu vou pegar os valores do seno, 0, 1, 0, menos 1 e 0, e multiplicar por 3. E deu esses valores que deu certinho o gráfico que estava desenhado lá. Então, a alternativa C.
Na 3. O gráfico abaixo representa uma função real f. Esta função é dada por. Também nós vamos analisar qual é a função que representa esse gráfico 3. Notem que no eixo do x eu tenho o zero aqui, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, para esses valor não ter sido alterado, quer dizer que o x está sozinho. Então, eu tenho a letra A, que está cosseno de x, a letra B, que está cosseno de x. Na letra C, está x mais 1, na D, x menos 1, e na E, x mais π. Então, na C, na D e na E, esses valores principais teriam que ter mudado, e não mudou. Então, ou é a alternativa A, ou é a alternativa B. Bom, na letra A, eu fui lá, eu já coloquei o gráfico aqui para ficar mais fácil, né? É o gráfico que está lá na atividade. Na letra A, então, eu comecei, é 1 menos o cosseno. Aqui é a parte do cosseno, ó. Cosseno começa com 1, 0, 1, menos 1, 0 e 1. Ele é assim. Aí, eu calculei o primeiro valor, que é 0, π sobre 2, π. Peguei o do zero. Aí, eu fiz 1 menos 1, 0. Aí, eu teria que marcar o 0 e o 0. No meu gráfico, não tem o 0, 0. Então, não é a letra A. Então, eu já descartei ela, tá fora. Aí, eu fui para a letra B, que é 1 mais o cosseno. Aí, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A parte do cosseno é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Aí, aqui é 1 mais. Aí, eu fiz 1 mais 1, 2. Então, 0 e 2. 0 e 2, marquei no 2. Aí, do π sobre 2, eu fiz 1 mais 0, 1. Π sobre 2 e 1. E aí, deu certo para todos os valores, dando certo a alternativa B. Atividade 4. Qual a imagem da função 2 seno de x menos 3? Vamos descobrir qual é a imagem. Bom, a minha função é 2 seno de x menos 3. Ó aqui a parte do seno. Então, essa parte aqui é o 0, 1, 0, menos 1 e 0. O que está acontecendo? Está fazendo 2 vezes o seno. Então, eu vou 2 vezes o valor menos 3. Primeiro faz a multiplicação. Então, eu vou 2 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. 2 vezes 1, 2, menos 3, dá menos 1. 2 vezes 0, 0, menos 3, dá menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3 dá menos 5. 2 vezes 0, 0, com menos 3 dá menos 3. Peguei os valores, 0 π sobre 2, π, 3 π sobre 2 e 2 π. Joguei no gráfico, tá? 0 π sobre 2, π, 3 π sobre 2 e 2 π. E liguei com esse, 0 e menos 3, 0 e menos 3. É para ficar mais fácil de visualizar. Por aqui eu acho a imagem, mas pelo gráfico é mais fácil visualizar. Π sobre 2 e menos 1, marquei. Π menos 3, π menos 3, tá aqui embaixo. 3π sobre 2 e menos 5, lá embaixo. E 2π menos 3, tá aqui. Aí, eu marquei o meu gráfico. Qual vai ser a minha imagem? A minha imagem é da onde até onde essa onda subiu e desceu. Então, ó, ela subiu até o menos 1 e desceu até o menos 5. Então, a minha imagem vai, sempre eu vou do menor para o maior. Ela é do menos 5 ao menos 1. Então, a minha imagem é do menos 5 ao menos 1. Pode ser escrita assim, ou pode ser assim, ó. Y pertencente aos reais, tal que menos 5 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a menos 1. Assim é mais fácil, mas ela pode estar escrita assim também para quem vai fazer vestibular, tá bom? Questão 5. Se y igual a 3 cosseno de x menos 1, então y varia no intervalo imagem, quer dizer, para essa minha função aí, qual vai ser a minha imagem? E aí, na folha ficou com um erro, ficou com um 3 aqui, tá? Esse 3 não faz parte aí, não. Bom, fiz a minha tabela, 0 π sobre 2 π, 3 π sobre 2 e 2 π. A função era 3 vezes o cosseno menos 1. Bom, cosseno, 1, 0, menos 1, 0 e 1. O que eu vou fazer? Multiplicar por 3 e tirar 1. Então, 3 vezes 1, 3, tira 1, 2. 3 vezes 0, 0, tira 1, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3 com menos 1, menos 4. 3 vezes 0, 0 com menos 1, menos 1. 3 vezes 1, 3 com menos 1 dá 2. Fui lá, desenhei o gráfico, né? Usando as coordenadas aí. E a minha imagem, ela vai da onde até onde? Então, ela vai do menos 4 até o 2. É aqui que a onda da minha função vai subir e descer.
Então, a minha imagem é do menos 4 ao 2, alternativa